vamos iniciar, então, com os processos da pauta anterior de minha relatoria, que não tem a participação da desembargadora Zeneide. E eu chamo o processo 179. 179 é o agravo do instrumento 080 144352, Instituto Nacional de Seguro Social e Aline Gama de Freitas. Alguma sustentação neste processo? Sim, Excelência. Qual é o número da pauta, presidente? 179. A doutora Renata fala pelo agravante ou pelo agravado? Agravado. Aline. Pelo agravado. Meu voto é pelo desprovimento do agravo, de acordo? Certo. Agradecemos a compreensão. Não tenho nem o que sustentar. Ótimo dia a todos. Ótimo dia para a senhora também, doutora. O Obrigada, querido. Bom dia. À unanimidade. Processo seguinte, o 180, apelação 000402878, município de Parnamirim, Constel Construções e Empreendimentos Limitada. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado virtualmente. Processo 181, apelação 081-09-0849. Teuda Suzy Medeiros de Abreu e Mafre Vida S.A. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Da pauta anterior de minha relatoria, temos este, mais o 182, que aguarda a ampliação de quórum. Então, vamos passar para o 86, que já é da pauta do dia, pelo fato de a desembargadora Zeneide ainda não estar na sala. 86, o agravo do instrumento 081-3612-08. Lacrosse Comércio Varejista de Roupas e Acessórios, Eireli MA e outros, e Veríssimo Filhos Empreendimentos. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Quem fala? Rafaela Romana, pela Veríssimo. Posso iniciar, Excelência? Pode. Obrigada. Bom dia, excelentíssimos desembargadores. O presente caso trata-se de um agravo de instrumento que reverteu uma decisão proferida no primeiro grau, a qual determinando, assim, a suspensão do despejo pleiteado liminarmente. Em decisão, o excelentíssimo desembargador relator acatou o pedido dos agravantes, argumentando que o contrato de locação firmado entre as partes possuía, primeiro, uma cláusula de fiança, contraindo, assim, o dispositivo legal da lei de locações que permitia o despejo liminarmente, bem como que a inadimplência dos agravantes restava duvidosa, pelos documentos que haviam sido acostados nos autos. Inicialmente, é importante a gente destacar, com relação ao fiador, que a jurisprudência ela já vem reconhecendo que, caso o garantidor quede-se inerte, queda-se insolvente ou à beira de insolvência, a garantia torna-se inócua. E, nesse caso, a gente colacionou diversos processos, execuções fiscais, despejos, em que o fiador está no polo passivo, ou seja, resta claro sua condição de insolvência. Além disso, o rol do artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Locações, ele não é taxativo, podendo, assim, ser concedida a tutela de urgência desde que estejam presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, trata-se de uma locação no Shopping Cidade Jardim, uma locação comercial, em que já foi feito diversos acordos com os agravantes e a maioria deles vinham sendo inadimplidos. E o que ocorreu atualmente? Nos últimos aluguéis, foram feito um acordo até agosto de 2021, em que os agravantes, no caso, pagariam valor de R$ 6.872, porém com um desconto de R$ 4.000. E assim, eles estariam pagando o valor da locação de R$ 2.500. A partir de agosto, eles continuaram pagando esse valor, apesar
de não ser mais esse valor devido, ou seja, eles estão inadimplentes desde o mês de agosto, no qual deveriam estar pagando R$ 6.872 e não estão pagando esse valor. Além disso, nos últimos 2 meses, que infelizmente não tivemos como acostar os autos, eles não vêm pagando o aluguel. Por isso, requer o desprovimento do presente agravo. Bom, meu voto é pelo provimento do agravo e os demais jogadores concordam comigo, o recurso está provido à unanimidade. Voltamos agora para a pauta anterior, com a presença da desembargadora Zeneide. Chamo o processo 174, que é o agravo do instrumento 0813-383-48, estrutural Luso Brasileira Empreendimentos Imobiliário Limitada e Fabrícia Berti Queiroz, relatoria do desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência, Maria Luísa, bom dia a todos. Doutora Maria Luísa fala pela parte agravante. Pela parte agravada, Fabrícia Berti. Pela parte agravada. O voto do relator pelo desprovimento do agravo, de acordo? De acordo, Excelência, agradeço a atenção. Agradecemos a compreensão. Tenha um bom dia. O agravo é desprovido à unanimidade. O processo seguinte é o 176, agravo do instrumento 081-1310-06, Associação Brasileira dos Mutuários e Consumidores e Estado do Rio Grande do Norte. A desembargadora Zeneide é a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Doutora Karina fala pela parte agravante ou pela parte agravada? Agravante, pela associação. O voto da relatora é pelo provimento do agravo, de acordo? Agravo provido. Obrigado, bom dia, doutora. Obrigada. Concluímos os processos da pauta que podem ser julgados neste momento. Pauta anterior, passamos para a pauta do dia. Processo número 10 é a apelação 0800 159/30, Diocese de Santa Luzia de Mossoró e Jonatas Soares da Silva, relator do embargador Vigílio. Algum advogado? Excelência, Maria Luísa, bom dia a todos. Bom dia, doutor Nunes. Sim, doutor Gito. Sim, Alexandre Fernandes, pela Diocese. Parte apelante. Pela Diocese, que é a parte agravante. A parte apelante. Vossa Excelência, até 15 minutos, doutor. Caros desembargadores, bom dia a todos. A pessoa da relatora, em quem cumprimento os demais. Nós estamos diante de um processo, de uma apelação interposta, de um processo de reintegração de posse, que tramitou rapidamente na comarca de Areia Branca. Este processo foi ingressado em nome da Diocese de Santa Luzia de Mossoró para a proteção de uma área destinada à construção de uma capela, que foi invadido indevidamente mediante esbulho pela parte recorrida. Quando ingressado com a ação de reintegração de posse, o juiz equivocadamente entendeu de que a possessória tinha sido manuseada exclusivamente com a intenção de proteger a propriedade e não a posse. Isto porque um dos documentos que embasaram a inicial foi exatamente a escritura de doação recebida pela paróquia com destinação à construção de uma capela. No nosso entendimento, o juiz concluiu equivocadamente. O documento utilizado como instrução, como matéria de instrução na inicial, ele tinha o condão unicamente de demonstrar que existia a propriedade e que a posse era manuseada pela paróquia como uma extensão dessa propriedade. Tanto isso é verdade que quando se deu a invasão do terreno, a paróquia não só repeliu de sobremaneira, através de seus prepostos, essa invasão, como também acionou o poder público através do município de Areia Branca, que procedeu com a autuação do invasor, que inclusive é uma área de preservação, parte do terreno se trata de área de preservação. Por isso que a paróquia ainda não havia construído, porque tratava exatamente da regularização dessa área, tá?
A paróquia desenvolvia, naquela situação, projetos de cunho social, inclusive com plantio de trabalhos com menores infratores, e ainda assim teve seu terreno invadido. Houve uma audiência de justificação prévia em que 2 declarantes foram ouvidos, que foi realizada a produção de prova oral, e a prova oral produzida ratificou que a posse estava com a paróquia, que era aquele imóvel não só era de propriedade da paróquia, como ela mantinha a posse e administrava a área. Ainda assim, logo, inicialmente, liminarmente, o juiz indeferiu a inicial, com base na falta de interesse da paróquia em manusear a ação de reintegração de posse, porque estaria defendendo unicamente a propriedade do imóvel e não sua posse. O que, repito, é um entendimento absolutamente equivocado. Ora, a utilização de uma escritura não pode ser tida como uma falta de interesse em defender a posse, já que a posse é a exteriorização da propriedade. Então, nós não temos como fugir disso. A pretensão é muito clara na inicial, desde os fatos, desde os fundamentos, é sempre dito, é sempre demonstrado de que a paróquia tinha a posse do imóvel, se utilizava do imóvel, inclusive para atividades sociais, feitas em parceria com o próprio Ministério Público e com o Poder Judiciário local, e ainda assim teve um imóvel invadido. E dentro dessa fundamentação também é apresentado de que houve uma origem. Qual foi a origem desse imóvel? Foi uma doação recebida com um fim próprio, com um destino próprio, com um destino determinado pelo doador. E mesmo ao final da petição, toda a pretensão manifestada e requerimentos feitos tem por vista a proteção possessória e não a proteção propriamente da propriedade do imóvel. Então, é um entendimento profundamente equivocado chegar a esse ponto. Tá? Inclusive, quando se vê da autuação do município em relação ao invasor, na própria notificação emitida pelo fiscal ambiental do município, é informado de que o imóvel não só era de propriedade da paróquia, como era de posse dela, e que estava havendo uma invasão, e que aquela invasão é irregular. E aquele crime ambiental era praticado por um terceiro. Então, tão somente a notificação do fiscal ambiental do município já demonstra todas as circunstâncias que embasaram a fundamentação da inicial. Existia propriedade, a posse era exercida pela paróquia, houve uma invasão, essa invasão foi irregular, e essa irregularidade, nessa irregularidade, inclusive, se cometeu um crime ambiental. A notificação do fiscal ambiental do município deixa toda a circunstância fática muito clara. Então, ainda que o juiz entendesse que não era o caso para uma concessão de reintegração de posse, ou de uma liminar em uma reintegração de posse, ainda assim não seria o caso de extinção imediata da ação. Ele deveria ter remetido esta ação para as vias ordinárias, em que a parte pudesse produzir sua prova adequadamente, em que houvesse uma instrução adequada do processo, e não simplesmente matar uma demanda, não simplesmente matar uma demanda regular, uma demanda de um direito possessório da própria paróquia. Ora, está favorecendo um invasor, está favorecendo aquele que praticou um esbulho com essa decisão. Enquanto isso, a paróquia está sofrendo prejuízo de ter sido desapossada de seu imóvel. O próprio meio ambiente está sofrendo prejuízo de um crime ambiental. As práticas sociais da paróquia estão sofrendo prejuízo porque não mais estão podendo ser executadas naquele imóvel. O que eu considero um profundo equívoco, para não dizer um absurdo. Por esta razão, Excelências, eu reitero o pleito feito na apelação, nas razões, no seu pedido final, para que a ação seja reformada. Inclusive, reitero o pedido para que, em sede de recurso, seja concedido uma tutela recursal para conceder a reintegração de posse da paróquia neste imóvel e permitir que ela exerça o seu direito
e protejam a sua posse sobre esse imóvel, protegendo essa posse como um fator exterior e como um item essencial para as suas práticas naquela localidade. Muito obrigado pela atenção, espero que Vossa Excelências tenham compreendido a situação e, com todo o empenho, reformem essa decisão. Obrigado. O voto do relator pelo desprovimento do apelo. E os demais concordam. Sua Excelência, o apelo desprovido à unanimidade. O próximo é o 31. 31 é a apelação 0850, 808, 83. Manuel Gomes Lázaro e outros, Francisco Clarret, Pablo e outros. Embargador Vigílio é o relator. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Sim, desembargador Ibanez. Felipe Maciel. Doutor Felipe fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Pela parte apelada. O voto do relator é pelo desprovimento do apelo, de acordo? De acordo, só questiono a título de informação com relação aos honorários. Se houve fixação, é possível? Vossa Excelência se refere... Os honorários foram majorados. Perfeito. Foram majorados para 2%. Era só isso. Muito bom dia a todos. Obrigado, Excelência. Desprovido à unanimidade. Bom dia, doutor. O próximo é o 37, apelação 086, 155405, Ailson Baracho da Costa, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande e outros. Embargador Vigílio é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. O próximo é o 51, apelação 081, 29, 81, 04. Sherwin Williams do Brasil Indústria e Comércio Limitada, condomínio residencial Porto Verde. Embargadora Zeneide, a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 52. Apelação 081, 37, 73, 50. Sullivan Américo de Oliveira, Plano Invest Administração e Serviços Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Eu vou destacar este processo do embargador Vigílio, embargador Eduardo, embargadora Zeneide. Aqui temos uma divergência que é só quanto à forma de devolução da repetição do indébito. Presidente, vamos fazer o seguinte. Eu não voto nesse processo, não. A turma... Não. Deixa eu falar, por favor, desembargador Vigílio. No final, eu não vou proclamar o resultado dele agora. No final, eu gostaria de debater... Qual é o número, por favor, presidente? 52. Eu gostaria de debater essa forma de devolução para a gente aplicar a decisão do STJ que uniformizou esse entendimento. Então, eu vou deixar para, depois da sustentação oral, a gente discutir isso para uniformizar na segunda Câmara esse entendimento, ok? 57, então, iremos julgar agora o 57. 083, 71, 12, 72. João Batista Dias de Carvalho e outros, e Policarpo e Serviços Limitada, relatora de embargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Então, esses dois processos discutem a mesma matéria e a divergência sobre a repetição do indébito da forma simples ou da forma em dobro. Os dois debateremos depois das sustentações orais. Processo agora é o 108. 108 é a apelação 081, 02, 12, 18. Roberto César de Medeiros Santos e Plano Invest Administração e Serviços Limitada. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 114. Apelação 081, 74, 03, 17. Francisco Xavier
da Silva e Plano Invest Administração e Serviço Limitado. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado. 115. Apelação 081, 7630. 12. Marco Antônio Gerôncio e outros, Unimed e Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Também, excelência, pela parte autora, Marco Antônio Gerôncio e Mauro Nogueira. Vossa Excelência inicia a sustentação. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador, doutor Ibanez Monteiro, relator do presente recurso. Desembargadora Zeneide funcionará nesse processo. Desembargador Vigílio alegou suspeição. Pronto, eu vou buscar ser o mais breve possível em minha sustentação, pois, na verdade, ela tem a função apenas de rememorar 2 pontos debatidos nessa apelação que eu considero muito importantes. São eles a questão da não interpretação taxativa do rol da ANS, como é um precedente jurisprudencial majoritário aqui nos nossos tribunais superiores, e uma questão de fato específica desse processo, que é a realidade de que o fornecimento e a manutenção do aparelho auditivo que é discutido nesse processo consta nas disposições da ANS como passíveis de cobertura pela operadora de plano de saúde, que é nos termos do parecer técnico número 15/2019, emitido pela Gerência de Assistência à Saúde da própria ANS. Eu peço vênia, inclusive, aqui para os doutores desembargadores, para fazer a leitura de um trecho desse parecer, que eu menciono, inclusive, nas minhas contrarrazões que estão anexadas no processo, que é o seguinte: a manutenção posterior à colocação do implante coclear apresenta igualmente cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde. Considera-se manutenção posterior tudo que se relaciona com os procedimentos clínicos necessários ao acompanhamento do tratamento, como a consulta/sessão com fonoaudiólogos, exames de mapeamentos periódicos, desde que estejam contemplados no rol em vigor, além dos procedimentos necessários ao bom funcionamento da prótese, como ajuste ou conserto. A troca de baterias, pastilhas desumidificadoras, custeios de suporte técnico mensal, substituição de componentes externos decorrentes da má utilização do equipamento, também devem ser cobertos pela operadora, pois fazem parte da manutenção posterior da prótese. Voltando aqui, excelência, em suma, a resignação da Unimed não tem como subsistir se nós formos observar as 2 circunstâncias que poderiam ensejar a derrubada dessa sentença, que no caso seria a interpretação pela taxatividade da ANS, que a jurisprudência já tem entendido que não é cabível, e o próprio fato de que a própria ANS entende esse procedimento que está sendo adotado no caso desse meu cliente como componente do rol de serviços que devem ser prestados pelos planos de saúde nesse tipo de situação. Mesmo que o rol da ANS fosse taxativo, a Unimed teria de prestar devidas assistências para a manutenção do aparelho coclear, mais ainda porque esse tipo de serviço consta, como eu já acabei de mencionar, desse rol de procedimentos estipulados na ANS, como foi aludido aí nesse parecer que eu acabei de transcrever. Por tudo isso, eu ensejo para reiterar às vossas excelências que seja dado improvimento à apelação da parte ré Unimed, mas, ao mesmo tempo, que se dê provimento aos recursos dos autores para que se promova a majoração do valor dos danos morais, aplicando-se o parâmetro da exordial, que foi um pedido singelo de R$10.000. Eu agradeço a vossas excelências a atenção e rogo mais uma vez pelo provimento da apelação do meu cliente. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Andressa, por gentileza, sua vez. Bom dia, senhor presidente, aos demais desembargadores e membros da Câmara e a todos presentes nessa sessão. Como dito anteriormente pelo advogado da apelada, se trata de procedimento para troca de processador de implante coclear, ora representada por seu genitor, visto possuir uma patologia, informando que o aparelho que utiliza está obsoleto, com recorrentes problemas de autonomia. Contudo, a excelência, um dos pedidos requeridos pela apelada seria ou a manutenção do sistema coclear ou a troca do processador de fala por um específico, de marca específica, bem como a condenação em danos morais. O juízo ACO determinou liminarmente a autorização do custeio do implante coclear, confirmando a medida liminar em sentença, bem como condenando a operadora em danos morais.
Ocorre que a fundamentação, ao ser utilizada aqui, o rol do INSS é meramente exemplificativo, foge completamente das decisões recentes do STJ. Inclusive, também, a condenação em danos morais, levando em consideração a negativa do material, né? Estou claro nos autos que a promovida, em momento algum, se negou a custear aquilo que lhe é devido. Contudo, o aparelho requerido pela autora não encontra previsto no rol, então não tem como a operadora custear aquilo que não foi, além de não constar no rol, também não foi contratualmente firmado com a apelada, perdão. Assim, conforme também bem exposto na apelação, não trazendo essa obrigação do material ora pleiteado, não tem porquê o plano de saúde custear esse material, além do que o valor pago pela recorrente, pela recorrida, foge completamente, né, daquilo que foi pactuado. Peço vênia até para citar a emenda do recurso especial 1733013 do Paraná, que fala, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, que fala exatamente isso, que o rol não é exemplificativo e sim taxativo. Então, planos e seguros de saúde, recurso especial, rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado pela ANS, atribuição da autarquia por expressa disposição legal e necessidade de harmonização dos interesses das partes da relação contratual. Caracterização como relação exemplificativa, impossibilidade, mudança do entendimento do colegiado. CDC, aplicação sempre visando harmonizar os interesses das partes da relação contratual, equilíbrio econômico-financeiro, atuarial e segurança jurídica. Preservação. Necessidade. Recusa de cobertura de procedimento não abrangido no rol editado pela autarquia ou por disposição contratual. Oferecimento de procedimento adequado, constante da relação estabelecida pela agência. Exercício regular de direito. Reparação de danos morais e inviabilidade. Excelência, esse julgado é de dezembro de 2019, ou seja, um entendimento bem recente do STJ. Nesse sentido, eu reitero os termos da apelação interposta e peço provimento para reformar a sentença recorrida, retirando essa obrigação de autorização e custeio de um aparelho que sequer consta como de cobertura obrigatória do rol, tampouco firmado em contrato, bem como a exclusão da condenação em danos morais. Desde já agradeço pela atenção. Obrigado, doutora. Meu voto é pelo desprovimento de ambos os recursos. Os demais julgadores concordam comigo, recursos desprovidos à unanimidade. O próximo é o 121. É a apelação 082, 670944. Ângela Maria Fernandes e Policarpo System Serviços S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Olá, bom dia, excelência. Doutor Tiago. Isso. Excelência, eu gostaria de sustentar referente aos processos 52, 57, 108, 114, 121 e 130. Eles tratam da mesma matéria em todas as apelações. Vossa Excelência pediu para sustentar em todos eles. Isso. Quando se inscreveu... É a mesma matéria para todos eles. Não, se Vossa Excelência só se inscreveu para o 121, Vossa Excelência fará a sustentação no 121. Não fazemos então, no caso, eu farei a mesma sustentação em todos os outros processos? Tá, então vai fazer no 121. E Vossa Excelência fala por qual das partes? Policarpo, Brasil. Tá. Pode iniciar, tem até 15 minutos. Ok. Primeiramente, eu gostaria de desejar bom dia aos nobres desembargadores que participam deste ato, bem como aos colegas advogados aqui presentes e aos demais que estão acompanhando. No caso dos autos, a parte autora, por hora recorrida, requeriu a declaração de nulidade de capitalização mensal dos juros e, consequentemente, o recálculo de forma simples, através do método Gauss. E, no final, requer a restrição dos valores pagos a maior. Ocorre que, no caso dos autos,
ele pode ser resumido como uma aventura jurídica encampada, geralmente por um único advogado que vem tentando, de uma forma massiva, obter uma vantagem financeira indevida em um contrato que é totalmente legal. Geralmente, esses autores são funcionários públicos, geralmente conveniados à prefeitura, são pessoas esclarecidas que possuem total ciência dos termos dos empréstimos e que, após o recebimento dos valores, ficam insatisfeitos com a obrigação e não desejam mais pagar os valores acordados. Vale ressaltar que existe um decreto estadual, que é o 21.860 de 2010, que permite os juros de até 4,15 acrescido da taxa Selic, que atualmente está em 12,25% ao ano, que resulta no teto de 5,17%. Ocorre que a taxa do contrato é de 4,96%, ou seja, é um percentual inferior ao que é permitido, então não havendo que se falar em ilegalidade. Excelência, nesse caso também temos que observar que não há aplicação da taxa média no mercado. Se existe uma taxa média, é porque existem taxas maiores e menores, e é natural da livre concorrência. O autor ele não foi coagido a fazer o empréstimo. Tem diversas empresas que realizam empréstimos e ele procurou a AP, Polisystem, e aceitou o presente contrato porque era vantajoso. Então, assim, cada empresa ela calcula o risco do que o cliente oferece, as condições de acordo com... Se a taxa não fosse interessante, bastava o autor procurar outra instituição. Por fim, ainda é objeto desse recurso a devolução em dobro, pleiteada pela parte, porém não há o que se falar em devolução em dobro, uma vez que é um contrato de empréstimo, não houve cobrança indevida, houve anuência expressa da parte dos valores devidos. Dessa forma fica claro que não há má-fé. E o último tema do recurso seria a inaplicabilidade do método Gauss no recálculo dos contratos de operações financeiras. Este é inaplicável, tendo em vista que é um método que não está previsto no contrato, não é aplicado pelo mercado, uma vez que as operações de empréstimos, as prestações são compostas de capital e juros. Juros estes que, em razão de cálculos que são feitos para apurar o retorno do investimento, sofrem incidência também de novos juros. Quando realizamos a aplicação do método Gauss, os juros não são integralmente pagos, já que, dentro da sua forma, existe um redutor. E esse redutor faz com que não apresente o valor correto do reajuste, favorecendo assim a parte. Então, não pode a parte escolher qual método será aplicado de acordo com o seu interesse. Para isso, existem instituições, como o Banco Central, que devem definir. Por fim, eu gostaria de pugnar pela procedência dos recursos. Bom, doutor, o meu voto é pelo provimento parcial do apelo, para esclarecer, afastar a capitalização mensal de juros, determinar a revisão do valor devido pela demandante, considerando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e condenar o réu a restituir, na forma simples, o montante indevidamente pago. Esse é meu voto, e os demais jogadores concordam comigo. O recurso é provido parcialmente à unanimidade. Obrigado. O próximo é o 3. É a apelação 082, 81, 39, 94. Ana Karenina de Figueiredo Ferreira Stable e Estado do Rio Grande do Norte. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Vitor Ribeira. Doutor Vitor tem a palavra por até 15 minutos. Muito obrigado, excelência. Bom dia a todos, excelentíssimos desembargadores, em especial o desembargador presidente, doutor Ibanez Monteiro. O presente mandato de segurança ele visa de forma bem direta o gozo de férias já vencidas e acumuladas além do permitido legalmente, bem como as licenças prêmio acumuladas antes do preenchimento da sua aposentadoria. A impetrante, no presente caso, ela é procuradora do Estado e, em razão da Lei Complementar Estadual 240, ela detém a cada ano um período de 60 dias de férias, ou seja,
a cada ano, ela acaba acumulando 60 dias de férias. Acumulado a isso, em cumprimento a todos os requisitos estabelecidos pela lei, ela cumpre os requisitos para aposentadoria em fevereiro de 2023, ou seja, em um período inferior aí a um ano. Ocorre que, se nós vislumbrarmos toda a documentação acostada, inclusive a mais recente acostada agora de novembro de 2021, onde constam mais de 510 dias de férias e licença-prêmio, sendo 360 dias de férias e 150 dias de... Desculpa, 360 dias de licença-prêmio e 150 dias de férias. Férias essas que remontam desde 2017. Esse problema, Excelências, foi objeto, inclusive, de uma fiscalização sofrida na PGE pelo Tribunal de Contas do Estado, aonde foi recomendado que os procuradores utilizassem esse período de férias, esse período aquisitivo, bem como as licenças-prêmio, justamente pelo caso, pela situação deles estarem, ao se aposentarem, ao finalizar o período de atividade, eles estarem entrando com ações de indenização. Então, o objeto aqui desse presente mandato de segurança é justamente que se possibilite o gozo em atividade, tanto das férias como das licenças-prêmios. Um ponto, Excelências, que eu quero ressaltar aqui, que tanto as férias como as licenças-prêmios, elas foram criadas para serem gozadas durante a atividade. Não há sentido conceder 60 dias de férias, como está presente na lei não só da Procuradoria, como do Tribunal e do Ministério Público também, se eles não podem gozar isso no curso da atividade. Então, não há sentido ou não há situação lógica esperar para receber esses valores a nível somente de indenização. Em razão desse entendimento e muitas vezes em razão até da demanda de serviço, alguns órgãos, a exemplo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e do próprio Tribunal de Contas do Estado, autorizaram a implementação do pagamento por indenização de parte das férias e licença-prêmio por meio de resolução, pagamento esse realizado na via administrativa. Então, o pleito, Excelência, nada mais é do que o gozo durante o período de atividade da impetrante, que, diga-se de passagem, já não vai poder conseguir gozar todo o período, já que em menos de um ano, ou seja, menos de 360 dias, ela cumprirá os requisitos para a aposentadoria e ela detém hoje mais do que 510 dias de férias e licença-prêmio, sendo 360 dias de licença-prêmio e 150 dias de férias. Esse pleito ele foi negado liminarmente. Só um outro esclarecimento que é importante, foi entrado com uma solicitação formal, um processo administrativo foi aberto por meio do memorando ainda em 2020, onde se permitia que tanto o gozo das licenças-prêmios como as férias fossem realizadas de maneira escalonada. Com o passar do tempo, até a impetração do presente mandato de segurança, o tempo foi se esvaindo e não foi mais possível que esse período fosse realizado, senão de maneira sucessiva. Não deferida liminar, interposto o agravo de instrumento e sobrevindo sentença, perdeu objeto esse agravo de instrumento, e nós estamos aqui para ver o julgamento da apelação. Em razão disso, cabe aqui pontuar pontuar os fundamentos da decisão da sentença que indeferiu o mandato de segurança, denegando a segurança ora pleiteada. Veja-se, no pedido
a fundamentação do pedido da impetrante, ela se baseia na Lei Complementar 240, que é a lei orgânica da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte, que no seu parágrafo 3º do artigo 104, é claro em dizer que as férias não poderão ser fracionadas em períodos inferiores a 30 dias e somente podem acumular-se por imperiosa necessidade do serviço, pelo máximo de 2 períodos. É isso que determina a Lei Complementar Estadual. Entretanto, existe um decreto número 17.058, esse de 2003, aonde determina que as férias devem ser gozadas no intervalo mínimo de 6 meses, contado sempre a partir do último dia da última fruição de férias, ou licença-prêmio. O que é que isso significa, Excelência? A partir do momento que se há uma suspensão das férias, que era comum desde do início da carreira da procuradora, vê-se que ela tem férias acumuladas desde 2017. Então, essas férias que foram suspensas em razão da necessidade ou da imperiosa necessidade, que é o termo que a lei determina, elas nunca mais poderão ser gozadas na atividade se for obedecida esse decreto. Nessa mesma toada, nós podemos vislumbrar aqui que a decisão do magistrado Acó é no sentido de dar uma valoração maior a um decreto do que a lei complementar. E a gente aprende ainda nos bancos da faculdade que existe uma hierarquia entre leis e decretos. Os decretos servem para regulamentar e nunca podem, no seu exercício regulamentar, esvaziar o objetivo exposto na lei. Aqui, de maneira bem direta, estamos tratando de uma lei complementar que está sendo esvaziada pelo decreto, tá certo? Isso de maneira bem simples, ao nosso ver, parece muito absurdo. Por mais que exista alguma necessidade de serviço, esse serviço pode ser atendido, seja por meio de remanejamento de procuradores, seja por meio de novos concursos públicos, que, se for o caso, como é a situação que foi deferida, inclusive, recentemente, a Associação dos Procuradores entrou com uma ação pleiteando que fosse realizado, sim, um concurso público. 2 outros detalhes que é importante, assim, eu finalizo a minha fala neste processo. Primeiro ponto é que o fundamento pela negativa, tanto do Procurador-Geral Adjunto no processo administrativo, como do magistrado Acó, seria no sentido de que o decreto deveria ser observado em detrimento da lei. Ocorre que foram juntados aos autos escala de férias e licença-prêmio de 2019, 20 e 2021, e mais recentemente foi juntado também o já de 2022, aonde diversos procuradores gozam licença-prêmio e férias, ou mais do que 2 períodos de férias no mesmo ano. Ou seja, o descumprimento do decreto ele existe, só não existe para todos os desembargadores. E mais do que isso, se reitero aqui mais uma vez, existe o processo administrativo, aonde a própria chefia imediata da procuradora autoriza que parte desse estoque de férias seja gozado. Entretanto, esse indeferimento em sede administrativa se deu com base na necessidade ou na imperiosa necessidade do serviço da hora impetrante, hora apelante, no caso. As razões são essas, Excelência, espero ter contribuído para o convencimento. Agradeço. Obrigado, doutor. Meu voto é pelo desprovimento do apelo
Os demais julgadores concordam comigo, o apelo é desprovido à unanimidade. O próximo é o 130. Apelação 084, 3394, 29. Maria Jerônimo de Souto, Policar System Serviços S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Próximo é o 140. Agravo do instrumento 080, 5314, 20. Unimed Natal, Flora Tâmeres Moura Bandeira. Relator, doutor Eduardo. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Renato Dumareschi, pela agravada. Flora. Tá, Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor. Muito obrigado. Muito bom dia a todos, desembargadores, Ministério Público, doutor Eduardo Pinheiro, colegas advogados, servidores, muito bom dia. Doutores, eu estou aqui por uma causa muito já conhecida desse tribunal. Já faz muito tempo que a gente vem entrando com essas ações e, inclusive, em 2019, a desembargadora Judite chegou a instaurar um incidente de resolução de demanda repetitiva, que a gente aguarda o julgamento até agora desse incidente. A agravada, então, a autora da ação, é uma médica endocrinologista, uma jovem médica endocrinologista, que entrou com a ação um ano atrás. E assim que a gente deu entrada na ação, o juiz de primeiro grau concedeu a liminar para que ela entrasse na cooperativa da Unimed. Eu estou vendo, tem algum eco? Não. Não. Então, ela entrou com a ação, o juiz de primeiro grau concedeu a liminar, e na época, quando a Unimed agravou, a desembargadora Judite, já tendo instaurado o IRDR, como uma maneira de aguardar o IRDR, ela entendeu que o valor da cota deveria ser o valor que a Unimed estava exigindo. Então, ela, inclusive, aumentou o valor da cota, pediu para majorar o valor da cota para 94 mil. Na época, o valor da cota, como deve ser, é 36 mil. Então, essa médica, como eu falei, ela é uma endocrinologista. É uma especialidade especificamente clínica. Ela não faz cirurgia, ela não faz exame, ela não faz procedimento, ela só dá consulta. E é uma especialidade que agora, na época da Covid, era muito necessária. Todo mundo que teve Covid, eu fiquei internado por causa de Covid, fiquei vários dias internado. E assim que você sai de uma internação de Covid, você precisa de um endocrinologista. Porque a Covid, ela altera todas as suas taxas. Então, você precisa se consultar com um endócrino. E ela, faz um ano que está com essa liminar, entrou na cooperativa, com muito sacrifício, ela fez um financiamento para pagar os 94 mil, vai pagar acho que 150 mil reais, porque ela não tinha o dinheiro para entrar, e ela precisou fazer um financiamento lá na Sicredi. Montou o consultório dela. O fato dela ser cooperada na Unimed faz com que ela tenha uma clientela, que a Unimed domina hoje o mercado de trabalho, são 206 mil vidas. Então, ela precisou da Unimed para poder entrar no mercado de trabalho. Então, desembargador Ibanez, o que a gente pede nessas liminares não é só uma questão de urgência, também é uma questão de evidência, né? Porque desde 2014, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ele já vinha dizendo que o direito de ingresso deve ser garantido e que novas medidas, nem arbitrárias, nem discriminatórias, devem ser tomadas. E essa questão do aumento do valor da cota foi uma questão arbitrária, porque não foi votada, nem os médicos tiveram que complementar, os médicos de dentro da cooperativa, e foi arbitrária e foi discriminatória porque é só para os médicos que pretendem entrar. Ok. Então, essa é a situação que a gente vinha tendo até agora. Inclusive, eu vi o desembargador Cornélio abrir o vídeo dele aqui, eu não sei se ele está na sessão, tá. É um entendimento firmado na primeira Câmara.
Na primeira Câmara, o posicionamento é de que o médico tem direito a entrar. Mas, por causa dessa questão do IRDR, que ainda está pendente, então, o posicionamento da primeira Câmara é de que o médico entra e, por enquanto, paga o valor que a Unimed está exigindo, mesmo ainda pendente de análise mais aprofundada. Nós já temos 10 sentenças de mérito de primeiro grau, onde se analisou essa questão e ficou constatado que tanto o médico tem direito a entrar, como também essa questão do aumento do valor da cota foi considerada ilegal. Mas aí a Unimed vem e diz, não, se novos médicos entrarem, vai quebrar a Unimed. Essa é a cantiga da Unimed. Se a gente tiver mais médicos, a gente vai quebrar. Mas a Unimed escolheu o formato de cooperativa porque é mais lucrativo. Quando a Unimed escolhe o formato de cooperativa, ela não paga imposto de renda. É o único plano de saúde que não paga imposto de renda de pessoa jurídica. É o único plano de saúde que não paga ISS. Porque todos os cooperados são quem pagam o ISS como pessoa física. E aí, doutor Eduardo Pinheiro, veja só, a Unimed alega que a manutenção da médica vai causar um prejuízo para a cooperativa, sem dizer qual é o prejuízo. O único prejuízo que eles alegam é excesso de oferta de trabalho, ou seja, as 206 mil vidas que estão na Unimed vão ter mais médicos para ter atendimento. Isso não é prejuízo. Isso é obrigação. Então, eles alegam que vão ter prejuízo. E olha só, doutor Eduardo, eles abriram vaga para 4 endócrinos, depois que a doutora Flora entrou na Unimed. Então, que prejuízo é esse? Se depois que tem uma médica entrando por liminar, eles abrem 4 vagas. Então, esse prejuízo não existe. E sabe por que eles abrem essas vagas? Não é porque eles querem pagar de bonzinho, não. Não é porque eles são bonitinhos, não. Eles abrem vaga porque a Agência Nacional de Saúde diz assim, vem cá, por que você tem tão poucos endocrinologistas? Cadê o atendimento à população que não está tendo? Notícia de hoje de manhã de Gustavo Negreiros. Olha aqui. De hoje de manhã cedo. Caos na urgência da Unimed. Caos da urgência. A noite de segunda-feira é um verdadeiro caos para quem precisa de urgência pediátrica na Unimed. Crianças precisando de atendimento, pais apreensivos e preocupados. E em tudo isso não há lugar para sentar. Para piorar, o atendimento tem demorado mais de 2 horas. Eu tenho uma filha pequena, eu já fiquei 5 horas no atendimento da urgência da Unimed de madrugada. 5 horas. Eu saí de lá de manhã para ter atendimento também. E a Unimed vem e fala, não, a gente tem pediatra demais. Olha aqui a lista de pediatra que a gente tem. Não bota mais pediatra para dentro não, porque senão a gente vai quebrar. E olha aí o atendimento que a Unimed está prestando para a população. Aí sabe o que as pessoas fazem? Vão para o SUS. Porque esse atendimento que a Unimed está prestando é pior do que o SUS. Tudo isso porque falta médico. Então, a pessoa hoje que precisar de um endócrino e que for para um endocrinologista pelo plano, vai passar meses para conseguir uma vaga. Enquanto isso, por essa decisão, a Unimed está perdendo o endocrinologista. E essa médica, ela vai perder a clientela dela, porque 90% da clientela dela, desembargador Vigílio, é de pacientes da Unimed, 90%. Então, ela vai fechar o consultório dela, ela vai mandar embora a colaboradora dela, ela vai encerrar o contrato de aluguel, ela vai ter que dar um jeito com esse financiamento que ela está pagando, porque ela não vai ter mais renda para pagar esse financiamento do valor da cota. Então, é muito prejudicial para ela essa decisão de expulsão dela da Unimed. Faz 1 ano que ela está atendendo pela Unimed. Todos os pacientes que ela conseguiu de 1 ano, praticamente todos, os pacientes que ela conseguiu de 1 ano para cá, são de Unimed. Isso é um prejuízo enorme para ela. E o que a gente está pedindo, desembargador Ibanez, é previsto em lei. É previsto em lei, é posicionamento do STJ, o artigo 4º da Lei 5764, de 71, prevê que qualquer pessoa que queira entrar na cooperativa tem direito a entrar. O artigo 29 diz que não há limite de número, não tem que ter abertura de vaga. E mesmo assim, a Unimed abriu 4 vagas para endócrino. E mesmo assim, ela está sendo agora expulsa
caso Vossa Excelência não reveja essa decisão e isso não seja revertido, essa médica vai ser expulsa da Unimed depois de um ano de Unimed, com a clientela toda feita lá. Veja o prejuízo que isso vai causar para ela. Tá? Então, assim, mas se continuar tendo o atendimento que a gente está tendo, a gente vai ter prejuízo. Porque eu tenho certeza que o pessoal da Unimed deve ter procurado por esse tribunal para dizer, chorar pitanga e dizer que estão tendo prejuízo. A Unimed faturou em 2020, desembargador Ibanez, a Unimed faturou 1,1 bilhão de reais. Sabe quanto foi a arrecadação da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró? 533 milhões. É mais do que o dobro da arrecadação da cidade de Mossoró. E eles alegam prejuízo. Não, nós gastamos 20 milhões de reais com Covid. 20 milhões, perto de 1,1 bilhão, não é nada. A gente está gastando 40 milhões com autismo. É um número que não está verificado e, mesmo assim, também não é nada perto do faturamento da Unimed. Então, eu peço encarecidamente, pela vida profissional dessa agravada, que revejam esse posicionamento, porque é sim urgente a manutenção dela nos quadros da Unimed. Ela vai ter um prejuízo enorme se ela precisar sair. Ela já pagou 94 mil reais, quando deveria só ter pago 36. E isso é importante demais para a vida dela. Viu? Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia, doutor Renato. O voto do relator é pelo provimento parcial do agravo. E os demais concordam. Julgamento unânime. Perdão, Excelência. É o provimento parcial em que sentido? É porque ele admite o ingresso, presidente, mas com a cobrança do valor de 94 mil reais. Isso, não é isso, doutor Eduardo? Então houve a manutenção dela. Tá, correspondia ao valor do ano do ajustamento da ação, que ela ingressou com a ação. Então, correspondia ao valor vigente na época que ele entrou com a ação, que era 94 mil. Combinado. Tá ótimo. Exatamente. O próximo é o 150. Desembargador Ibanez. Sim. Os desembargadores estão entrando. O desembargador Gilson, Glauber, desembargador Cornélio, estão, acho que, já presentes, tá certo? Todos? Desembargador Amaury. Entraram, sim. Falta só, acho que, desembargador Amaury. Tá, então um instantinho, porque ele participará desse julgamento também. Enquanto isso, vamos julgar o 150, que é o agravo instrumento 081 30 8204. Antônio Barros dos Santos e Unimed Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Para a sustentação oral, falta apenas o 182, que é esse com a presença dos desembargadores convocados. Excelências, eu fiz o pedido de sustentação oral no processo 180 da pauta. Presidente? 180 já foi julgado. Presidente, voltando aí ao 150, eu estou votando agora, porque não está disponibilizado, aqui pelo menos, aí, mas eu estou acompanhando aí o relator, 150. Tá, ótimo, ok. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores, colegas, advogadores, advogados. Doutora Leila. Bom dia, desembargador Amaury. Doutora Miriam. Nós estamos aqui. Vai, tudo bem? Tudo bem, amigo. Com o processo 182, que é a apelação 081 47 64 94, Letícia Fernandes e outro de Sami Lali e outro. E o julgamento iniciou na sessão anterior. Houve divergência eu sou o relator, houve divergência de meu voto para o voto do desembargador Glauber, e daí a extensão de quórum. Participamos do julgamento com o desembargador Cornélio, que também está presente. Sim.
os advogados informaram que vão dividir o tempo, porque são os dois da mesma parte, exame. Então, vamos iniciar a sustentação oral e depois passaremos aos debates. Doutor André ou doutor Fernando... Eu vou começar, doutor Ibanez. Bom dia, tudo bem? Então, a divisão do tempo fica a critério dos advogados. Perfeitamente. 15 minutos, Vossa Excelência dividirão o tempo. Okay? Bom dia a todos. Saúdo aos presentes, a pessoa do doutor Ibanez Monteiro. Queria primeiro confirmar se o doutor Amauri e o doutor Gilson estão com disponibilidade do voto do doutor Glauber. Se está disponível para leitura, porque eu vou usar justamente o voto divergente para fazer a manifestação oral. Eu posso confirmar isso? Será que os senhores estão? Pode, sim. Eu tive acesso ao voto do relator e ao voto divergente. E certo. também ao voto do desembargador Cornélio, que também juntou o voto, os 3 votos, tive acesso. Eu queria confirmar se o doutor Gilson Barbosa também teve essa... Doutor Fernando, essa preocupação do desembargador Vigílio não está habilitado para votar, por isso que ele não teve... Foi por isso que ele não viu? Porque ele não irá funcionar. Os julgadores que vão funcionar, todos viram. Pronto, porque justamente minha preocupação foi por isso, doutor... mas eu não me preocupei porque eu estava sabendo disso. Tá bom, beleza. Tudo bem. Eu vou continuar, então. Vamos lá. Esse caso, ele tem uma questão eminentemente de direito, doutor Maurício. Ele não traz um arcabouço fático a ser discutido. A questão principal é a seguinte: em havendo um contrato principal e um contrato acessório ou um contrato satélite, eventual vício no contrato principal que gera efeitos processuais, contaminaria o acessório ou o contrato acessório prevaleceria sem o principal? Essa é a grande pergunta que se faz nos autos desse processo. Eu tive o cuidado de ler os votos e identifiquei na construção, tanto do voto do doutor Glauber, como no voto do desembargador relator, que dois caminhos se partem aqui, doutor Maurício. O primeiro caminho é a gente entender pelo poder dos precedentes. E pelo poder dos precedentes, o voto do desembargador Glauber, ele tem uma coerência com os precedentes no sentido vertical e horizontal, porque existem julgamentos do próprio TJRN, entendendo que o vício do principal contamina o acessório, e na precedência vertical, porque existe entendimento do STF e do STJ que o acessório segue o principal. Nesse caso, trata-se da falta de assinaturas. A falta de assinaturas de testemunhas impede o ajuizamento de uma ação executiva. Ela, no máximo, possibilitaria o ajuizamento de uma ação monitória. E, nesse caso, o contrato principal não tem assinatura das testemunhas. Então, nesse contexto, a gente fica com um embate. Será que esse vício impediria a execução do contrato como um todo? E aí a apelação nos responde isso. Se os senhores tiverem a parcimônia para investigar os pedidos da apelação, os senhores vão encontrar um pedido de que seja interpretado separadamente, de que interprete que a execução é exclusivamente da fiança e não a execução do contrato principal. Mas, veja, um contrato de fiança não gera débito. Eu tenho um contrato de locação e um contrato de fiança. Onde nasce o crédito do credor? Na fiança ou na locação? Esse é o contrato de empréstimo. Onde nasce o crédito do credor, do mutuante? Ele nasce no contrato principal ou nasce na fiança? Então, se eu executo em busca de receber um crédito, eu executo um crédito nascido no contrato de empréstimo ou no contrato de fiança? A resposta, para mim, é muito sólida, é muito simples, e é essa que eu queria transparecer para os senhores. A resposta só existe uma. O crédito só pode nascer do contrato principal. Ou ele nasce do contrato de mútuo, ou ele nasce do contrato de locação, ou de um contrato de compra e venda. O contrato de garantia, ele é auxiliar ao contrato principal. É um contrato satélite ou um contrato acessório. E, nesse sentido, a construção foi feita na sentença de primeiro grau. O doutor Guedes, Roberto Guedes, debruçou-se sobre o caso e ele trouxe também, no mesmo sentido, uma série de precedentes judiciais, aqui do TJ, do STJ e do STF, todos no mesmo sentido, que, na eventualidade do contrato principal padecer de vícios, eu só posso supri-los se eles forem sanáveis. Nesse caso, não são sanáveis.
Eu não tenho como suprir agora um pedido de apelação que um contrato acessório vigore sobre o principal. É impossível isso, juridicamente impossível. E eu digo isso com essa segurança toda por quê? Porque tanto eu como meu sócio, que vai falar mais à frente, ele fez uma pesquisa muito pormenorizada nos precedentes judiciais que se aplicam ao caso, tanto no STJ como no TJRN, e o entendimento é praticamente unânime. Nós encontramos um ou outro caso avulso, em sentido divergente, mas a grande maioria entende nesse sentido. E aí, para passar a palavra para ele, eu queria só chamar a atenção dos pilares que a doutrina costuma sugerir para o princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica hoje no Brasil, ela está arrimada no inciso 35 da Constituição, de proteção dos atos jurídicos perfeitos e da coisa julgada e agora dos precedentes com o novo CPC. E quais são esses pilares, excelências? Eu me lembro de cabeça porque eu falo isso muito em aula. O primeiro pilar é a previsibilidade. Nós temos que saber como as coisas vão acontecer para poder guiar os nossos atos. Se eu tenho 18 precedentes dizendo que isso é o certo e 2 dizendo que isso é errado, é mais seguro juridicamente eu seguir os 18 precedentes. O segundo princípio é o da estabilidade, que é o pilar que gera um efeito nacional de uniformização. Na hora que eu tenho súmula vinculante, na hora que eu tenho recursos com efeito repetitivo, julgamentos resolutivos de pendências jurisprudenciais, votos divergentes, tudo isso serve para estabilizar o sistema e que as pessoas tenham como ter confiança no sistema, que é o terceiro princípio, que é a proteção da confiança. É necessário que a gente confie nas decisões e os próprios magistrados confiem em suas decisões para que amanhã eles não sejam objeto de uma alteração arbitrária ou uma alteração disforme em um sentido que ele estabeleceu pesquisando os próprios precedentes. Então, se essa Câmara, hoje, entender em um sentido divergente ao STJ, nós teríamos um ato de impacto e baldeação do sistema para que o STJ depois venha a se debruçar sobre o tema de novo. E, ao contrário, se essa Câmara hoje fizer um entendimento concernente ao STJ e STF e ao próprio TJRN, ela estará direcionando o seu entendimento à previsibilidade jurídica, à proteção da confiança e à estabilidade. Isso gera um efeito geral de segurança jurídica, que é o que a gente pede nesse caso. Como a matéria não envolve muitos pontos fáticos, eu não vou me aprofundar mais, mas resumo aqui as minhas palavras, a apoiar aos senhores uma atenção especial aos precedentes, uma atenção especial ao direito, ao Código Civil e a essa teoria dos precedentes que hoje vigora com muita força aqui no nosso CPC. Pode falar, doutor André. Vou também tentar ser um pouco exíguo, mas agradeço em especial a Maurício e Barra Gilson. A ação do coro foi muito em cima da hora, a gente não conseguiu realmente distribuir os memoriais, mas prestem atenção ao caso, que é um caso paradigmático. Por que, excelências? Realmente, a gente fez uma verdade. Imagino eu que o voto do desembargador Ibanez, apesar de já ter sido anunciado, tenha sido no sentido de que o contrato de garantia poderia ser executado de alguma forma em razão da existência de fato incontroverso por 2 testemunhas e por essa poderia haver desse vício. Mas aí eu digo o seguinte, o STJ, a jurisprudência que domina no STJ é a de que a regra é de que não pode ser feita a execução de um contrato sem a assinatura de 2 testemunhas, excelência. Esta é a regra basilar. Inclusive, em análise de até para prestigiar o desembargador Vigílio, que estava presente, eu encontrei precedentes tanto da saudosa desembargadora Judite, hoje aposentada, e do desembargador, posso eventualmente trazer em memoriais e juntar os autos do processo, a regra prevista literalmente no Código de Processo Civil e que a execução não pode ser manejada em contrato não assinado por 2 testemunhas, excelência. Essa questão está muito objetiva. De fato, também seria desonesto da minha parte que a própria jurisprudência prevê, excelências, que esta questão de você admitir
a execuibilidade de um contrato não assinado por duas testemunhas tem que ser feita em situações estritamente excepcionais, Excelência, em que os autos demonstram ao título que permitem ou se convença pela existência da obrigação. No caso, Excelências, e aí, isso aí está nos autos do processo, os fiadores. Não André, há cortou um pouquinho, André. Por favor, André, repita, por favor, cortou um pouquinho. A execução ela foi manejada contra os fiadores. Destaque-se. Não houve inclusão da parte devedora principal, que é a empresa, no polo passivo. Pode ter sido feito de forma apartida. André, eu acho que está cortando, André, a sua fala. Perdão. Ele não trata de valores, ele ativas ao empréstimo, enfim, não há uma certeza absoluta em relação ao contrato de garantia, assim como há com o contrato de empréstimo. E claro que a questão é a execuibilidade, como se fosse um título autônomo, e como esse título autônomo pudesse ser extrajudicial. Então, Excelência, o próprio apelante tem a preocupação de demonstrar essa questão excepcional de que, de fato, poderia ser manejada essa execução, como bem tratou o desembargador Glauber no voto divergente. O desembargador Glauber trouxe precedentes do STF e do STJ do ano de 2000. Então, se Vossas Excelências analisarem a questão da apelação, vão perceber que, na verdade, a execução foi manejada com uma forma, inclusive, essa é outra informação que consta do processo, de desvirtuar uma cláusula de arbitragem que existe no contrato principal. Inclusive, foi juntada a certidão narrativa nos autos do processo, informando a instauração de uma arbitragem em que a parte principal e a parte credora. Então, Excelências, considerem a situação, porque há um da relatoria do desembargador Vigílio, que é a apelação civil 082-17-58-2018, em que o desembargador Vigílio deixa muito clara essa questão, e a segunda Câmara é possível a mitigação do requisito, desde que, de forma excepcional, seja demonstrada a situação do caso em que o título utilizado ele tem que ser corroborado por outras informações. Então, Excelências, o voto divergente do desembargador Glauber foi justamente no sentido de realmente reforçar essa questão que o meu colega falou, o doutor Fernando, de que deve-se ter um cuidado em relação à jurisprudência que hoje existe, em relação à possibilidade de ressalva que deve ser feita de forma excepcional. No caso, foi uma opção do apelante, devedora, voluntariamente a existência da cláusula de arbitragem, mas tentar constranger os fiadores a se submeterem a uma dívida que eles sequer poderiam discutir, porque eles não assinaram como devedores. Existem situações excepcionais, circunstâncias, no caso, que justificaria esta Câmara se sendo encampado pelo STJ, sendo, inclusive, referendado como da terceira Câmara Civil deste Tribunal de Justiça, Excelência. Então, na verdade, o que eu peço a Vossas Excelências é justamente que seja mantida essa orientação e que seja mantida a sentença apelada. Eu vou devolver a palavra ao meu colega, doutor Fernando, para finalizar. Infelizmente, o áudio do doutor André Felipe deu uma cortadinha, mas foi possível entender basicamente tudo. Da minha parte, eu consegui compreender claramente. E pugnamos aí a doutor Gilson, que nos assiste, e doutor Amauri, uma atenção especial justamente a essa questão dos precedentes
bem como a questão fática que foi levantada agora pelo doutor André, que não peca por menos importância, que é a questão de a execução ter sido movida exclusivamente contra os fiadores. Existe um entendimento aí na apelação que a fiança ela prevaleceria sobre o principal, e é justamente isso que a gente não quer que prevaleça, porque nós entendemos que o principal é quem conduz a relação jurídica, não acessório. E essa execução avulsa, desconsiderando uma arbitragem, inclusive, ela não pode continuar. Então, pugnamos pelo improvimento, Excelência, da apelação. Encerramos aqui a nossa sustentação oral. Obrigado. Bom, concluída a sustentação oral, eu mantenho meu voto com os argumentos que nele constam. E se os que já votaram não quiserem modificar o voto, eu vou pedir o voto do desembargador Amauri. Desembargador, eu apresentei meu voto escrito, né, e queria só dar uma justificada, né, bem rápido. Com a palavra. Pelo que eu vi aí no processo, no recurso, faltou a assinatura de uma testemunha, né, e a parte não nega o negócio jurídico. E eu fiz uma pesquisa na jurisprudência do STJ e citei alguns acordos, né, da relatoria do ministro Luiz Salomão, de Raul Araújo e também de Maria Isabel Galotti, né? E no tribunal local, tem um bem recente aí, a situação semelhante aí, da relatoria do desembargador Amilcar. Encontrei também desembargador Vivaldo e desembargador Expedito, e também da juíza Maria Neise. Todos eles aí mitigando, nesse caso, a legislação, no caso, quando falta uma assinatura, ou até mesmo duas. E no caso aqui é se mitigar, porque a parte também não alega a relação jurídica. Então, meu voto acompanhando o relator. E apresentei o voto escrito e juntei os autos. Senhor presidente. Desembargador Glauber, com a palavra. Somente para ratificar o meu voto também, bom dia, desembargador Maurício, desembargador Gilson, desembargador Cornélio, não havia falado ainda, os demais já havia. Ratificar o meu voto, senhor presidente, pedindo venha a divergência, e registrar que eu não nego o meu voto a validade do negócio jurídico, nem tampouco a sua existência. O que eu digo no meu voto, e isso em respeito à jurisprudência pacífica no STJ e também no Supremo, é de que lhe falta eficácia. O artigo, de permissão o artigo 784, ele diz que são títulos executivos extrajudiciais, um documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. O negócio jurídico que existe, que é válido, ele não tem eficácia, no caso concreto, porque só tem a assinatura de uma testemunha. A jurisprudência que o desembargador Cornélio traz no seu voto, ela não é nova, não é inovadora, ela já existia à época em que eu confeccionei e elaborei o meu voto. Eu apenas não trouxe porque não a parte que interessa, que busca a satisfação do seu crédito, ela não trouxe argumentos para mitigar esse dispositivo que é expresso com relação à eficácia, aos requisitos de eficácia do título. A ele, ao credor, lhe resta agora, e isso eu deixo claro no meu voto, buscar uma ação de conhecimento, de cobrança, uma ação monitória, aí a que lhe for mais pertinente. Não havia da ação de execução por conta, como disse, dessa falha. Mas respeito, peço venha aí para registrar aí a minha discordância e ratifico o meu voto, senhor presidente. Somente isso. Obrigado, desembargador. Desembargador Amauri. Pois não, senhor presidente. A matéria está bem posta
como eu disse, eu tive acesso aos votos, tanto do relator como o voto divergente do embargador Glauber e o voto do embargador Ibanez, ou do embargador Cornélio, agora ratificados nessa sessão. A matéria ela é extremamente interessante, mas o que me chama a atenção, e eu desde já digo que preciso, por essas razões, me debruçar um pouco mais sobre o tema, porque o desembargador Cornélio traz no seu voto e ratifica agora, como disse, alguns precedentes que, no seu entender, refletem exatamente ou se assemelham à hipótese dos autos. Ainda que esses precedentes não tenham sido, não há, pelo menos, citação de precedentes da minha relatoria, mas há da minha turma, vale dizer, de algumas decisões das quais eu participei. Por isso que eu preciso me debruçar um pouco mais sobre essa questão, até mesmo para confrontar o entendimento ali posto com agora o que se discute nessa apelação. Portanto, senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos para examinar essa questão, inclusive quanto a essa possibilidade da mitigação, e que a Câmara, me parece, a nossa Câmara tem admitido. Mas não posso também me descurar do que trouxe o desembargador Glauber no seu voto, quando alude ao fato de que, na verdade, não está discutindo a validade do contrato em si. Se discute essa possibilidade de se lhe emprestar o efeito executório, para exatamente aparelhar a ação de execução de título extrajudicial. Portanto, eu vou pedir vista, senhor presidente. Eu não sei se poderia lançar meu voto no decorrer dessa semana ou se seria necessário a minha presença para sustentar em nova sessão. Embargador Mauri, que Sim. Vossa Excelência poderá lançar o voto, porque nós temos todo o processo de julgamento ocorreu com a sustentação oral dos advogados, com o debate sobre os dois votos divergentes, e o voto de Vossa Excelência irá seguir uma dessas duas digamos assim, né? Uma das duas correntes. Com certeza. Mas, como falta o voto do Gil? Não, só quanto à possibilidade de ele juntar o voto. Sim, e aí, vou perguntar do embargador Gil se ele já formou a convicção dele em relação às duas teses divergentes, os dois votos divergentes, ou se prefere ver o voto do desembargador Amauri antes de lançar o voto dele. Penso que não precisaríamos fazer isso na sessão seguinte, poderia ser essa que terminará sexta-feira. O resultado será proclamado na sexta-feira, tá bom? Olhando. O embargador Gilson vai votar? Presidente, desembargador Amauri, eu vou aguardar o voto vista de Vossa Excelência, porque costumeiramente a sua presença nos processos sempre traz luzes, traz alguma coisa de investigação, experiência também, além da credibilidade. Eu tenho um voto aqui esboçado, só ontem foi que me foi dado o acesso mais completo, mas tenho. Nesse caso, eu vou trabalhar um pouco mais nas minhas convicções aqui e, em tempo oportuno, eu lanço meu voto. Agradeço. Ok. Senhor presidente, nós procedemos dessa mesma forma na terceira Câmara, em posse dessa natureza. Eu só perguntei para saber qual era a prática adotada na segunda Câmara, porque, inclusive, agiliza mais, não fica esperando na próxima, mais para outra terça-feira, daqui a 15 dias, apenas para a juntada de um voto, no caso, 2 votos, que podem ser feitos ao longo da semana. Eu me comprometo de, o quanto mais breve, até mesmo até a sexta-feira, já lançar meu voto no sistema.
Pois não. Então, para terminar sexta-feira, precisaria lançar desembargador Amaury e, na sequência, desembargador... Sim. Não é, Gilson? Porque senão passaria automaticamente para a sessão seguinte, não é isso? Para encerrar, teria que ser até sexta-feira, então. Perfeito. Doutor Ibanez, se me permite, só para eu entender, então, lançado na sessão virtual. Não, na sessão virtual, não presencial, há o debate hoje, mas essa sessão só se encerrará na sexta-feira. Eu agradeço aos colegas, a Vossas Excelências, que iremos distribuir os memoriais e, eventualmente, despachar sobre o caso. Vocês entenderam que é um caso bem peculiar e importante para nós. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Agradecer aos desembargadores Cornélio, Glauber e Gilson, que participam desse julgamento. Muito obrigado pela atenção e pela presença. O desembargador Amaury precisará ficar mais um pouquinho conosco, porque há 3 processos que dependem de voto de Vossa Excelência, desembargador Amaury. Então, eu peço permissão para me ausentar. Peço permissão para me ausentar, senhor presidente. Um abraço, saúde para todos. Obrigado, Cornélio, Neneide, Gilson. Desembargador Amaury, o processo 175, 177 e 183. 83, certo. Eu já tive acesso, Excelência. Se Vossa Excelência me permitir, eu já posso... Vai haver sustentação, não? Não, é sem sustentação, esses 3. Ok. Então, essa matéria são matérias também já conhecidas, não é? E posso votar, Excelência? Pode votar, Excelência. No 175, estou acompanhando o relator. No 177, também. E no 183, eu fico com a divergência, Excelência, que já, inclusive, nessa turma, já tive a oportunidade de votar, mantendo aquele entendimento, não é? Divergindo. Então, com o relator no 175, 177. No 183, eu acompanho a divergência, senhor presidente. Inaugurada no desembargador Vigílio, me parece, não é isso? 183, né, desembargador Amaury? 183. Certo. É isso aí, desembargador Amaury, é isso aí. Não é? Ok. Então, desembargador Amaury, concluímos os julgamentos que dependem da presença de Vossa Excelência. Muito obrigado. É um prazer tê-lo conosco. Grande abraço. Prazer sempre estar nessa honrada e respeitada Câmara. Um abraço a todos. Doutora Procuradora, bom dia, um abraço. Eduardo Bezerra, que ainda não tenho falado com ele ainda também, os demais colegas. Peço autorização para me ausentar, senhor presidente. Autorização concedida, amigo. Concluímos os julgamentos jurisdicionais, passamos à sessão administrativa. Eu falei que a gente poderia, desembargadora Zeneide permanece, então dá tempo para a gente falar daquele processo, desembargadora? Presidente, vamos deixar esse debate para depois, vamos para a matéria administrativa. Então vamos, é porque na matéria administrativa... A sugestão, presidente, é porque tem várias reuniões esperando o término dessa sessão. Então, como a gente vai debater, a gente poderia deixar para outro momento. Se não puder, a gente faz hoje, que eu tenho, inclusive... Mas, nesse caso, ficamos para depois. Esse debate é da já que o Vigílio está aí também assentindo com isso. Então, eu não tenho matéria administrativa, concedo a palavra do desembargador Vigílio. Não, presidente, eu não tenho apenas, não sei se foi registrado, acredito que não, mas a semana retrasada faleceu um funcionário nosso, que ele era do tribunal efetivo, mas ele estava à discussão da escola, era da TI, né? Um rapaz excelente, estava nos dando uma ajuda, uma contribuição muito grande à escola da magistratura. Maurício, o nome dele é Maurício, né? Ele faleceu de forma estúpida, um infarto fulminante, um rapaz novo, 52 anos de idade. Eu queria propor aqui um voto de pesar, né? Ele estava trabalhando para ele vir para aqui, né? Bom, aí ele foi para Islam. Submeto e aprovo proposto por desembargador Vigílio.
Com certeza, amigo. Leli, é Maurício Silva de Araújo. Maurício Silva de Araújo. Tá certo. Só isso, presidente. Eu não tenho mais nada. Embargadora Zendeide, com a palavra. Não, senhor presidente, não. Hoje eu estou sem nenhum destaque. Excelências, também vou me ausentando. Um bom dia para todos e até a próxima. Bom dia, doutora Miriam. Prazer tê-la. Presidente, é apenas para perguntar ao doutor Eduardo. Eduardo, você está no gabinete? Estou. Eu vou interfonar para você, tá, colega? Tranquilo, estou aguardando. Senhor presidente, tem uma proposição, tudo tranquilo, nada a declarar, nada a propor. Obrigado, amigo. Com isso, encerramos a sessão de hoje. Bom trabalho para todos, boa semana.